Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, agora a gente vai ver sobre área de figuras planas, tá? Então, primeiro vamos ver a área do quadrado. A área de um quadrado é o produto da medida do lado pela medida do lado. Ou seja, eu tenho um quadrado, lembrando, quadrado, qual é a característica dela? É que eu tenho os 4 lados iguais, tá? E por exemplo, se aqui a medida L, aqui vale L, aqui L também e aqui L. Para a gente determinar a fórmula da área, basta eu multiplicar lado vezes lado. Ou, como o lado é o mesmo valor, eu poderia aqui escrever L vezes L, né, para substituir a palavra lado, que é a mesma coisa que L ao quadrado, tá? Tanto faz. Então, por exemplo, aqui, ó, qual é a área de um quadrado de 3 centímetros de lado? Como é que eu faço? É só eu pegar e multiplicar 3 vezes 3, que é 9. Como eu dei aqui centímetros e eu estou calculando a área, então é centímetro quadrado. Fácil, né? E o retângulo? É a mesma coisa, tá? A diferença é que as medidas são diferentes, né? Eu tenho aqui a base, que eu chamei de B, e a altura, que eu chamei de H. Então, a área de um retângulo é o produto da medida da base pela medida da altura. Ou seja, a área é igual a base vezes a altura. Ou, poderia chamar, abreviar de B vezes H. Então, por exemplo, qual a área de um retângulo de 7 centímetros de base e 3 centímetros de altura? Então, eu vou multiplicar 7 vezes 3. A área é igual a 7 vezes 3, que é 21 centímetros quadrados. Mais outro. E esse aqui? Puxa vida, isso aqui misturou, né? Eu não tenho uma área, uma fórmula para esse desenho aqui. Mas eu posso decompor essa figura num quadrado e num retângulo. Ó, tá aqui o quadrado. E tá aí o do lado aqui, tá o... Queria azulzinho. Aqui, ó. E aqui o outro retângulo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular a área de cada um deles e depois eu somo. Aí eu tenho a área total. Então, ó, primeiro a área do quadrado é lado vezes lado. 3 vezes 3, que é 9 centímetros quadrados. Agora, a área do retângulo. A base, que é o mesmo que tá aqui, tá? Se ali em cima mede 5, esse aqui também. Então, base, que é o 5, vezes a altura, que é 2. 5 vezes 2, 10. Então, para eu saber a área total, eu vou somar os dois. 9 mais 10, que dá 19. Então, a resposta é 19 centímetros quadrados. E agora, a área do paralelogramo. Então, a área de um paralelogramo é o produto da medida da base pela medida dessa altura. É a mesma ideia do quadrado e do retângulo, tá? Base vezes altura, ou B vezes H, só que ele é tortinho, assim, tá? Então, a base, eu vou pegar a parte de baixo, e lembrando que a altura tem sempre que ter reto, ou seja, ele tem que formar um ângulo de 90 graus com o chão, tá? Que é representado por esse quadradinho com esse pontinho aqui. Então, a fórmula é base, que é 6, vezes a altura, que é 3. 6 vezes 3, 18 centímetros quadrados. E se eu tivesse assim, mesmo jeito, tá? A altura é essa aqui, ó. É isso aqui, porque forma um ângulo de 90 graus. Então, a base é 4,5 vezes a altura, que é 3,5. Multiplicando os dois, dá 15,75, tá? Agora, a área de um triângulo. A área do triângulo, ele é, na verdade, o quê? A metade de um paralelogramo, certo? É como se eu pegasse um paralelogramo qualquer e passasse a tesoura na diagonal. Aí iria formar o triângulo. Ou também a gente pode dizer que o quê? Que a área de um triângulo é a metade do produto da medida da base pela medida da altura relativa, ou seja,
Se a área do retângulo é a metade de um paralelogramo, o que é? Base vezes altura. Como o triângulo é a metade, então é a base vezes a altura dividido por 2. Tá? Que a gente pode chamar de B vezes H sobre 2. Por exemplo, aqui, ó, tem um triângulo. A base é 5 e a altura é 4. Então, a altura é 5 vezes 4 dividido por 2. É sempre dividido por 2 porque um triângulo é a metade de um paralelogramo, né? Então, agora eu vou multiplicar primeiro. 5 vezes 4 dá 20. 20 dividido por 2, 10 centímetros quadrados. E do losango? É que nem os outros anteriores. É que nem o do parecido com o do quadrado, que o do retângulo e com o do paralelogramo. Quais as características deles, hein, gente? É que eu tenho o quê? 4 lados, tá? Então, olha só que é um pouquinho diferente esse aqui, tá? Olha só. A área de um losango é igual a metade do produto das medidas das diagonais. Então, olha só. Diagonal maior vezes diagonal menor, por isso eu chamei de Dzinho, sobre 2. Então, ó, o que tem a mesma característica dos outros é que os outros, todos eles têm 4 lados. Só que aqui, e a medida é o mesmo jeito, tá? Bem parecido, ó. Só que é dividido por 2. Então, ó, aqui eu vou fazer o quê? O D maior, né? Que é a diagonal maior, que é o 10. Oh, meu Deus, que é o 10. Vezes a menor, que é o 6, é só ver, né? Tanto faz aqui. Como eu faço 10 vezes 6 é o mesmo que 6 vezes 10, então não vai alterar aqui. Dividido por 2. Então, 10 vezes 6, 60. Dividido por 2, 30 centímetros quadrados. E a do trapézio? A área do trapézio é igual a metade do produto da soma das medidas das bases pela medida da altura. Traduzindo, é assim, ó, eu somo a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, aqui exemplo aqui, ó, que é a base maior? Essa aqui, ó, né? É o que mede o valor maior, é o 5. A base menor é o 3 e a altura, lembra que a altura sempre forma um ângulo de 90 graus. Então, eu vou só substituir aqui, eu vou pegar essa fórmula e vou substituir. O Bzão, que é a base maior, é o 5. O Bzinho é a base menor, que é o 3. Vezes a altura, que é 2, dividido por 2. Então, o que a gente resolve primeiro? O parênteses. Então, 5 mais 3, 8, vezes 2, vezes 2. Aí, agora tem dois jeitos, tá? Ou eu poderia simplificar aqui, ó, 2 com 2 ia dar 8. Ou eu faria 8 vezes 2, 16. E 16 dividido por 2 dá o próprio 8. Tá? De um jeito ou de outro dá o mesmo resultado. Então, como a medida é área, então é 8 centímetros quadrados. E o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, por exemplo, aqui, ó, calcule o perímetro das figuras planas a seguir, de acordo com as medidas dadas em cada alternativa. Então, primeiro, quadrado com lado de 20. Então, tem que lembrar que um quadrado é esse formato. Se o lado, é um formato, né? Se um lado é 20, e a característica dele é que eu tenho todos os 4 lados iguais, então cada um mede 20. E perímetro, se é a soma de todos os lados, eu vou somar 20 mais 20 mais 20 mais 20, ou eu poderia fazer o seguinte, o 20 não está repetindo 4 vezes, então eu poderia fazer 4 vezes 20, que é 80 centímetros, tá? E agora B aqui, ó, triângulo com dois lados de 6 centímetros e, então, dois lados de 6 e um lado de 12. Então, seria desse formato mais ou menos aqui. Então, perímetro, eu vou somar tudo, ó, vou somar 6 mais 12, que dá 24 centímetros. E se fosse um retângulo com 20 centímetros de base e 10 centímetros de altura? Ficaria nesse formato.
Lembrando que se aqui mede 20, aqui em cima mede 20. Eu não preciso colocar todas as medidas. Eu coloco, é colocado sempre assim, ó, essa e essa. Aí você tem que saber que a do lado é o mesmo tamanho, o lado oposto, né? Se eu tenho 10 aqui, significa que aqui é 10. E se eu tenho 20 aqui, aqui em cima também é 20, tá? Então, eu vou somar tudo, ó. 10 mais 10 mais 20 mais 20, que é 60 centímetros. E se for um losango de 8 centímetros de lado? Mesma coisa, eu vou somar 8 mais 8 mais 8 mais 8, ou, já que o 8 está repetindo 4 vezes, eu poderia colocar 8 vezes 4, que é 32 centímetros. E um trapézio? O trapézio com base maior de 8, base menor de 4 e lados de 6. Eu não preciso fazer o desenho. Eu tô fazendo o desenho aqui para mostrar para vocês, tá? Mas só com esses dados eu iria ter que fazer esse desenho aqui, ó. A base maior é 8, a base menor é 4 e os outros dois lados medem 6. Como é perímetro, eu vou somar todos os 4 lados. 8 mais 4 mais 6, que é 24 centímetros. Então, isso é tudo, gente. Até a próxima aula. Fiquem bem. Tchauzinho. Gostaram da corujinha? Tchau.